Estamos reunidos para mais um encontro do Clube do Livro Divina Comédia Humana. Hoje nós vamos discutir o conto Bobok, né, de Fyodor Dostoiévski. Dani está entrando também. Estamos hoje com Fidelis, Janaína, Radassa e acho que a Daniela também. Daniela Vivian entrou. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda. Olá. Boa noite. Gente, que conto maravilhoso, não? Seja bem-vinda, Joselane. Boa noite. Vocês estão ouvindo a Joselane? Eu tô com a sensação... Não, né? Eu não estou ouvindo, não. A Joselane, não. Mas vocês me ouvem bem? Eu Sim, te escuto, você... mas ela não. Perfeito. Josi, você dá uma olhadinha se tá tudo certo aí no seu microfone. Tá certo? Gente, então vamos começar, né, a nossa discussão. Acho que a Joselane ainda não melhorou. Veja. Então, a nossa primeira pergunta, que é sempre a pergunta mais importante, né, aqui do nosso clube, que é como é que foi essa experiência de leitura, né, para você, né? Se é um texto que você já tinha ouvido falar antes, como é que você chegou a esse texto, ou se você o conheceu aqui através do nosso clube, como é que foi a leitura, né? Como é que é essa coisa dos contos, né? E de um conto do Dostoiévski, que é um autor que muita gente considera muito cativante. Alguém gostaria de dizer quais são as suas impressões gerais aqui sobre essa leitura? Radassa, pode falar. E depois passa para a Janaína. Certo, gente, boa noite a todos. Então, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu já tinha lido outros textos do Dostoiévski, né? Memórias do Subsolo, O Idiota, Os Irmãos Karamazov, e são leituras diferentes desse conto. Eu achei esse conto até, assim, um pouco... Uma veia um pouco do humor, sabe? Assim, de uma certa forma, por meio da sátira, né? Que ele faz da sociedade, quando os mortos estão ali conversando e falando sobre as suas vidas, né, entre aspas ali, né, porque já faleceram, enfim. Achei um conto leve, assim. Eu sempre gostei de Dostoiévski, mas para mim sempre foi uma leitura um pouco mais densa. Esse conto eu achei ele mais leve, assim, mas eu gostei muito. E só o final que ficou meio uma interrogação, parecendo que cortou no meio, ou como se tivesse mais coisas para serem desenvolvidas. Mas, assim, foi um conto muito prazeroso de ser lido, um conto que dava para ler numa sentada, sabe, de uma vez só. Eu gostei bastante. Obrigado, Radassa. Janaína? Marcelo, eu achei que esse conto também, traz muitas reflexões, né? Muita ironia, assim, faz muitos questionamentos. Agora, assim, eu não tenho tanto contato com Dostoiévski, né? Eu comecei a ler Os Irmãos Karamazov, parei porque era nome demais em russo, aquilo
assim, me atrapalhou. E o que eu percebo dele, que eu percebi nesse conto também, é que ele não identifica logo os personagens. Só que como é um conto, né? Aí ficava mais fácil. Eu tive que fazer anotações para poder identificar, porque uma hora ele dizia que era assim, aí outra hora era assim também. E isso no livro, né? No texto literário, eu também percebo isso dele, né? Que ele vai tocando nessas questões, baralhando muito isso. Assim, o conto em si, eu achei interessante, né? Eu achei que faz uma crítica que serve até para os dias atuais da nossa sociedade hoje, né? O que nós estamos fazendo hoje, além de ser um livro, né, que faz uma verdadeira, assim, como é que eu posso dizer, uma sensação de bagunça, né? De bagunça entre várias pessoas com pensamentos diferentes, com status sociais diferentes, né? Assim, dentro da sociedade. E eu achei assim uma briga, uma confusão. E tinha hora que eu me perdia, mas assim bem interessante por conta da agitação, né? Que esse conto ele parece nos trazer. Então é isso. Obrigado, Janaína Fidelis. Boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal. Na realidade, eu gostei da escolha desse texto, não conhecia, é um texto bem curto, né? Até algumas pessoas falaram que merecia uma novela, e, de fato, assim, eu não tenho muita leitura dos textos de Dostoiévski, eu só li um, que foi Crime e Castigo, mas não são 2 volumes, né? Eu não concluí o segundo. Mas a impressão que eu tinha da obra dele, a principal crítica, era desse tom psicológico que ele coloca muito na análise do personagem, né? E eu acho que o tom psicológico, nesse ponto específico, ele está centrado no próprio narrador. Até uma das perguntas que o Marcelo faz ali é o quão, vamos dizer assim, sensato, o quão confiável essas histórias que ele está trazendo, né? Mas por trás dessa narrativa, no início, eu tenho 2 pontos para analisar assim, a minha impressão. Eu fiquei um pouco confuso, assim, qual era a ideia dele, e depois eu entendi, porque ele fala de um escritor fracassado, né? E a questão que produz textos, e os textos normalmente, às vezes, não são aceitos ou demora, mas tem um tom irônico nessa crítica toda, né? Ele dá alfinetadas nesse. Depois eu fui entender a leitura de outras pessoas que falam sobre esse conto especificamente, que era uma resposta às críticas que ele tinha recebido de uma produção anterior, né? Que acho que Os Demônios, eu não li. E a severidade com que foi recebido, e me parece que ele recebeu isso de uma forma muito pessoal, essa crítica, né? E esse texto, eu acho que ele tem essa função de fazer essa resposta meio cutucada. E, bom, entendi qual é a ideia principal, né? Depois, um pouco do que a colega anterior falou, né, a Janaína, essa questão dos textos russos relacionado aos nomes, né, é muito comum, não só com o texto dele, mas com outros. Eu costumo adotar as 2 primeiras sílabas para não me perder do significado naquele personagem, né? Depois a gente acaba acostumando, mas é uma linha que eu, às vezes, adoto assim, nesses textos de autores russos. Mas, no geral, eu gostei muito a sacada dele, dessa crítica para além da questão dos seus algozes lá, mas para a crítica social, né? Quer dizer, e com um elemento muito comum, que é a morte, que é comum a todos os seres. Então, não adianta aquela vaidade que você tem enquanto vivo, enquanto pessoa rica e as classes sociais distintas, quando a morte coloca tudo ali iguais, né, numa situação de igualdade. Mas a questão que ele questiona é que esse sentimento dessa diferença social, desse status que você alcança em vida,
isso meio que fica tão entranhado na alma da pessoa, digamos assim, que depois da morte, essa é a crítica, teria esse entendimento de que a pessoa continuava com aqueles ranços todos, né? E a questão da sacada, eu também fiquei esperando no final que fosse desvendar segredos, né, daqueles personagens, da vida errante que eles tinham. Mas eu acho que fica interessante que ele deixa em aberto para que a gente mesmo já extraia, né, o que seria, o que viria daí, né, mas a questão já está posta. A crítica com relação a essa situação da vaidade que acaba com o túmulo, né, quer dizer, eles não podem exigir mais nada, né, quem morreu, morreu, e é tudo igual ali, né? Então, eu achei muito válido em vários sentidos, então, rico esse texto, tirando essa questão dos nomes, é um texto que flui, né? Então, é muito positiva a minha visão desse texto, e achei legal a sugestão. Obrigado pela indicação. Obrigado, Fidelis. Tem essa frase, né? A morte nos iguala, né? Iguala a todos, né? Mas a gente pode se perguntar se esse conto ele faz valer nessa máxima, né? Gente, mais algum comentário? A Radassa escreveu aqui, né? A vida acaba num instante e abruptamente. Pensando por esse lado, foi até poético acabar dessa forma. Nem sempre, né? A vida acaba abruptamente, né? Tem uma obra da Susan Sontag que ela questiona justamente essa ideia, né? De que a vida, a gente tem essa expectativa de que a vida ela acaba de maneira muito abrupta, sem que a gente espere, né? Mas a verdade é que estamos morrendo todos os dias e, e a gente só não quer pensar a respeito, né? Gente, eu ouvi falar desse texto pela primeira vez. Eu estava lendo um livro de um cara chamado Slavoj Žižek, ou Zizek. O nome do livro é O Sofrimento de Deus, as Inversões do Apocalipse. E ele está justamente discutindo aquela expressão do irmão Karamazov, se Deus não existir, então tudo é permitido, né? Essa fórmula, né? Se Deus não existir, então tudo é permitido. E em Bobok, a gente tem esse personagem que propõe, né, essa permissividade exacerbada, né? Só que isso não se concretiza, né? Então, mais à frente, uma das questões será essa, né? Se realmente aqueles mortos se permitiram, né? Ou se ainda há certas repressões, se o cheiro moral, né, que exalava por toda parte, né, não era um cheiro dos corpos se decompondo, né? Era o cheiro moral que permanecia mesmo após a morte, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso também, porque que quando o Ivan Nietzsche, né, que é esse nosso narrador, um escritor, tem problema aí com alcoolismo, quando ele espirra, por que os mortos ficam todos em silêncio, né? O Fidelis trouxe essa questão também interessante, que essa obra seria uma resposta do Dostoiévski a seus críticos, né? Após ele ter publicado a obra Os Demônios, ele sofreu críticas muito ferozes, e esse conto é interessante que ele começa na voz do Dostoiévski, né? Começa assim: desta vez eu publico entre aspas, notas de uma pessoa. Essa pessoa não sou eu, é outra bem diferente. Acho que não é mais necessário nenhum prefácio, né? E aí ele começa com as notas de uma pessoa, né? E essa pessoa é justamente um escritor que não tem lá uma boa reputação. Ele é acusado de um estilo truncado, né? Ele é acusado também conhecido, de certo modo, pelo alcoolismo.
O texto começa assim: Ivan Ivanitch, será que algum dia você vai estar sóbrio? Você pode me dizer, por favor? Né? E também ele sofre a acusação de ser louco, né? E aí, assim, uma das questões finais aqui do nosso encontro, algumas dessas questões serão sobre de que maneira o conto ele reposiciona essa questão da loucura, né? A nossa concepção de loucura, né? Se não é justamente essa sociedade hipócrita, que se apega a certos status e a certas hierarquias, se não é justamente essa sociedade em que a loucura predomina. Então, sofrer a acusação de loucura dessa sociedade acaba não valendo muito. Né? Então, gente, vamos lá aqui para a primeira questão. A primeira questão é sobre o narrador. Vocês sentiram confiança no narrador? Vocês consideram que é um narrador muito suspeito, muito enviesado? É um narrador que tem a fama de ser bêbado, tem a fama de ser louco, é um narrador que é o escritor, né? E é um narrador que vai para um cemitério, ele está meio entediado, vai ver um enterro, vai participar de um enterro de alguém que nem era tão próximo assim dele, e após o enterro ele fica por ali, né? Talvez já tomado da bebida, e ele começa a ouvir vozes, e essas vozes são justamente de pessoas mortas. E eu queria saber de vocês, né? Vocês acham que isso foi uma alucinação provocada pela embriaguez? O nível de confiança que vocês têm nesse relato, né? Então, o narrador Ivan Ivanitch tem um estilo truncado e lida frequentemente com as acusações de loucura. Como essa mente instável e marginalizada atua como a lente ideal para nos guiar pelo absurdo do cemitério. Então, abro para vocês, para que vocês comentem, né? Vocês tiveram simpatia por esse narrador? Não tiveram? Enxergaram nesse narrador um alter ego do Dostoiévski, possivelmente? Janaína. Pronto, como o Fidelis falou, né, da história lá da crítica que ele fez aos críticos do livro dele, né, Os Demônios, eu senti muito, lendo a biografia do Dostoiévski, eu senti um pouco de aproximação com esse personagem. Não sei, posso estar errada, mas eu senti que tinha ali uma coisa, meio que ele estivesse respondendo como sendo ele mesmo, dentro daquele conto, né, da história que ele estava falando. E assim, o Ivan, ele é uma pessoa, né, que considerada louca, considerada bebarrão, mas que ele, e que isso eu acredito que pessoas que fazem críticas a essa sociedade, elas são marginalizadas, né? Elas são colocadas de lado, elas são intencionalmente, né, desabilitada a poder falar alguma coisa que possa contribuir com algo, né? Então, por quê? Porque elas vão falar a verdade, né? Elas vão questionar. E assim, eu considero que ele é uma pessoa que, se está falando a verdade ou não, mas ele, dentro desse contexto que ele está falando, dessa história que ele acredita que viu, tem muita verdade, né? Tem muita coisa, que é a questão da crítica social, a crítica, né, a essa sociedade que apenas se tem pelo ter, né, não pelo ser, a questão dessa sociedade que não tem mais afetos, né, os afetos vêm da questão material, não da essência humana, né, então eu acho que existe sim algumas verdades naquilo que ele está propondo, né, naquilo que ele disse que viu.
Eu concordo, Janaína, concordo. Muito boas observações. E aí, gente, mais algum comentário sobre esse nosso erudito bêbado, Ivan Ivanitch, que sofre talvez alucinações auditivas? Ó, posso falar? Sim, por favor, Dani. Ó, eu achei muito interessante, porque esse narrador, por ser desse jeito, foi propício para fazer a análise que foi feita. E a gente acompanhando ele também, consequentemente. Então, ele é uma pessoa marginalizada e julgada, e ele analisa como se ele tivesse saído fora do contexto e analisa de forma, nos demonstra de forma racional essa sociedade que as pessoas estão vivendo. Então, enfim, ele é o problemático ou os outros são, ou todos somos? Quem é louco? Né? Essa questão que eu acho que ele consegue talvez chegar lá, porque justamente ele não é uma pessoa que está dentro do padrão de normalidade, talvez por conta disso ele chegue a essa questão, e a gente junto, porque ele nos expõe. Dani, eu acho que essa pergunta ela é muito boa, né? Ele é o louco ou será que todos nós somos, né? Se eu não me engano, o texto ele começa com o Ivan Ivanitch dizendo o seguinte, que toda pessoa deveria, pelo menos em algum momento do dia, né, se perceber como um louco, ou como um insensato, ou como alguém que está fazendo algum tipo de coisa que não é lá muito razoável e racional, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma obra chamada A Barca dos Insensatos, né? A Barca dos Insensatos, ou Anal dos Insensatos, é uma obra ali do século XV, de um autor chamado Sebastian Brandt, né? Brandt. E aí, assim, justamente uma figura contando que chegou em um navio, e nesse navio ele vai relatando, cada pessoa vai confessando a sua insensatez, né? E ele próprio fala assim, que um tipo de insensatez mais grave é aquela que acha que não tem nenhuma insensatez, né? Mas ele, né, esse narrador em particular, ele acha que tem uma insensatez também muito gravíssima, que é a de acumular livros que ele sabe que nunca vai chegar realmente a ler, né? Então, é outra insensatez. Então, é uma forma até dele começar a história se aproximando de nós leitores, que costumamos fazer isso também, né? Então, talvez o Bobok, do Dostoiévski, digamos assim, é uma anal dos insensatos do Dia dos Mortos, né? Porque, assim, esse cara que já é meio louco e bêbado e escritor, ele ouve pessoas que, de certo modo, estão confessando as suas loucuras, né? Os seus apegos a hierarquias, os seus apegos a títulos e credenciais, né? Os seus apegos a vários tipos de vícios e problemas. Fidelis. Pois na primeira leitura, quando eu terminei a leitura e tal, a impressão que eu tinha é que aquilo era um fato para ele, era uma verdade, né? Mas essa questão que você coloca me fez refletir sobre isso, né? Até a Cássia colocou aí com relação, será que ele passou por algum bar antes e tal? Então, como ele era marginalizado, um escritor, né, alguém inventivo e tido como bêbado, né, eu entendi que, na realidade, aquela situação, ela se tratou de um delírio dele, delírio inventivo, em que ele aproveitou a oportunidade para vislumbrar essa sociedade que tanto o oprime, né? Então, como marginalizado, um escritor inventivo, ele teria encaixado nessa situação, né?
de usar, é a visão dele, nessa situação aqui do cemitério, está todo mundo, onde a vida termina, né, e a vaidade, como fica, e faz os seus questionamentos. Eu achei isso sensacional, assim, fantástico, a perspectiva do Dostoiévski, né, com relação a essa crítica da sociedade, né, alguém marginalizado que está colocando o seu ponto de vista sobre os seus opressores, né, em tese, em geral. Passa a palavra aí, Ali, obrigado. Obrigado, Fidelis. Gente, estou curtindo muito. Tava com saudade, né? Tem, acho que um tempinho que a gente não se encontra. Vamos agora para a próxima questão. Antes, eu queria ler o que a Cássia escreveu aqui, né? No chat, ela disse o seguinte: será que o narrador Ivan foi alcoolizado ao enterro? Possivelmente, né? E depois a cerimônia acabou dormindo e sonhando? Também é uma possibilidade. Essa possibilidade me passa pela cabeça, porque aqui na cidade que vivo, sempre tem pela rua pessoas alcoolizadas e dormindo próximo ao cemitério, né? Por ter essa especulação em mente, não consegui confiar como fidedigna a narrativa. Não. Das duas, uma, né? Ou é uma narrativa fantástica, em que uma pessoa realmente consegue ouvir os mortos, aí deve ser um médium, né? Alguém com poderes especiais, né? Ou realmente era um louco alcoolizado, criativo, metido a médio, como colocou aqui a Radassa. Gente, questão 3. Ao despertarem, os mortos reproduzem as hierarquias sociais vazias, né? Vazias de quê? Vazias de sentido. Quer dizer, a gente leva uma vida e muitas vezes a gente não se pergunta se essa vida tem um sentido, se essa vida é uma vida boa. A gente só segue ali certas hierarquias, certos padrões, né? E isso vai esvaziando a nossa vida de significado. E mesmo que a gente ganhe um tempinho a mais aqui na Terra, a gente ainda continua apegado a essas coisas, né? A Granfina, a Avdotia Ignatievna, esnoba o humilde vendeiro e o general Pierre Veiadov exige reverência. Até que ponto a vaidade e o status cegam a humanidade, sobrevivendo até debaixo da terra? E aí, gente, o que é que vocês acham? Vocês acharam isso curioso? Quer dizer, as pessoas estão mortas, mas elas estão jogando cartas. Tem gente que ainda é viciada em jogo, mesmo depois de morto. Tem gente que reclama as suas hierarquias e reclama, né, tipo, que os outros... tem gente que ainda é meio subalterno, tem gente que ainda é meio... O pessoal chama babão, né? Que é uma pessoa que... Vocês entendem, né? Essa expressão babão, né? Uma pessoa subserviente que fica adulando os poderosos. Ainda tem esse tipo de coisa. Ainda tem poderosos que reclamam essas adulações, né? Como é que vocês viram isso no conto, assim, gente? É um elemento da construção do conto que é fundamental, né? E que faz refletir também sobre a nossa própria vida, talvez, e sobre como imagina você, vamos supor, nós aqui, né, morremos, e aí a gente tá lá no nosso túmulo e a gente ouve essa algazarra rolando, entendeu? Como é que você se posiciona? Primeiro Janaína e depois Dani. Pronto. Eu, assim, quando eu li a pergunta, eu só imaginei aquela parte que ele coloca logo no início, né? Que o Ivan diz que cada um tinha o seu lugar, né, para ser enterrado. Os de classe mais alta ficavam no certo canto, os de classe mais baixa, né? Então, até os vivos, né, quando vão fazer referência àquela pessoa que morreu, ele faz essa distinção social. E eu achei interessantíssimo porque isso é desde o período da antiguidade, né? Desde do Império Romano, dos gregos, né? Que tinha essa distinção, quem são os que têm posse, os que não têm posse, até na hora de morrer, apesar de todo mundo ir para debaixo da terra, mas tinha
essa distinção. E é interessante porque no conto se faz esse debate ainda, né, dessas pessoas como se elas estivessem reivindicando esse status. Aí eu achei muito interessante a Ivanovna, né, que é a Granfina Avdotia, né, indignada porque estava enterrada perto do vendeiro. Diz, você me roubou. Não, você só está aí porque você roubou, né? Porque você não tem status para estar aqui do meu lado. Ele disse, não roubei não, porque a senhora comprava fiado e não me pagava. Quer dizer, a gente percebia que existiam cobranças ainda, né? Que existia um senhor lá, um idoso que ainda ficava paquerando, tendo desejos. Então, ele demonstra, né, que aquilo tudo que os vivos fazem, né? Toda essa hierarquia, né? Toda essa coisa de passar por cima dos outros, enfim, é o reflexo da sociedade. E a gente não sabe como é lá, né? Mas se a perspectiva dos mortos é feita pelos vivos, então é dessa maneira, né? Obrigado, Janaína. Dani? Olha, eu penso, como a Janaína falou, há uma repetição da estrutura social. Quem é o mais pobre aceita ser o mais pobre, quem é o mais rico quer ter o mesmo poder, quem é o general acha que tem o mesmo poder, ainda que todo aquele contexto não faça, naquele contexto de mortos, não faça nenhum significado, estão todos ali apodrecendo com o cheiro desses problemas morais, enfim, mas e do cheiro do próprio corpo apodrecendo. Então, aí é que tá. Mas aqui, o que me atrapalhou aqui, eu vou ser bem sincera, é que o Dostoiévski colocou como se eles tivessem um tempo, como se fosse um tempo de transição entre algo depois. E aí aquilo ali me pegou, porque ok, esse tempo, talvez eles mesmos, sabendo que é só um tempo, estão mantendo a estrutura de sempre. Não se deram conta de que as coisas vão mudar. A gente sempre fala, não importa, vou me matar trabalhando, vou não sei o quê, que só vai levar o teu corpo, não leva mais nada, vale a pena, né? A gente sempre escuta falar. Mas aqui, eles mais ou menos mantiveram a mesma estrutura. Só que o que me atrapalhou foi justamente essa questão do seu temporário. Será que se eles não tivessem ido ou soubessem que ali fosse uma situação definitiva e imutável, eles não teriam se dado conta? Mas também é um conto, né? Então, muito o espaço de um sonho, digamos, que eu acho que foi um sonho dele, de pessoa alcoolizada, do Ivan, né? E talvez é por ser esse tempo curto, as pessoas, num primeiro momento, levaram dessa forma, porque tecnicamente não faz sentido eles terem mantido as mesmas estruturas, as pessoas terem aceito serem humilhadas, enfim. É isso que eu fico pensando a respeito dessa pergunta. Ei, Marcelo, Sim, Josi, pode falar. consegue escutar? Desculpa. Espero que esteja mais claro a minha. Não, tá, dá Eu para ouvir acho. Tá. perfetamente, viu? Assim, só para dizer que eu li hoje bem rápido, não terminei, mas gostei. No início, eu achei realmente muito estranho, inquietante, né? Ele bêbado de estar no cemitério, conversando, enfim. E aí, foi interessante porque eu achei confuso e aqui na discussão a gente começa a abrir, né, a mente para outras possibilidades. E aí, com essa pergunta, eu fiquei, gente, será que existe morte? Por quê? Assim, né? Pensando, né, flutuando aqui, imaginando. Por exemplo, na minha família tem eu estava dizendo para minha mãe, o pai dela bebeu, aí
o tio dela bebeu, a família não sei o quê, não sei o quê. E às vezes a gente vê as coisas passando de geração em geração, e às vezes a gente acaba reproduzindo os valores que a gente viveu na minha adolescência, quando eu era criança, a gente reproduz isso. E daí eu pergunto que se isso não faz parte, né, de uma vaidade, todas essas questões de reprodução, de hierarquia social, que a gente acaba vivenciando isso no dia a dia, e que ele aborda tanto, se continua, entendeu? Eu me questionei isso, né? Mesmo pessoas debaixo da terra que têm títulos, quantas famílias continuam, quantas pessoas, meu pai era isso, meu pai era desembarcador, não sei o quê, continua ainda levando o pai já está abaixo do teto há muito tempo, mas ainda traz isso para dentro, a questão da posição social, do dinheiro, e isso fica impregnado nas pessoas. Não sei, eu trouxe isso aqui, me deu na cabeça esse pensamento, eu digo, gente, quantas coisas a gente acaba, né, essa morte. Inclusive, né, gente, a gente leva isso, né, pro cemitério, né, porque tem cemitérios que você tem ali túmulos que são suntuosos, né? Então, assim, é uma coisa que o conto ele conseguiu acertar bastante, né? É que o vendeiro ele fala assim, olha para o túmulo que eu estou, né? Ele foi obtido pelo meu próprio capital, o capital que veio do meu próprio trabalho. Por isso que é uma coisa simples, que é uma coisa modesta, né? Então, assim, enquanto o túmulo dessas pessoas de hierarquia, né, eram túmulos, só o túmulo já, digamos assim, pretendia uma distinção. Então, assim, essa máxima de que a morte nos iguala a todos, talvez seja uma máxima que nós mesmos não levamos ela lá muito a sério. Parece algo que a gente, às vezes, aceita da boca para fora, porque a verdade é que, né, mesmo na morte, a gente, digamos assim, estabelece ali algumas distinções, inclusive distinções sociais. Aí, gente, Que agora até para o cemitério, o povo antigamente era o São João Batista, aqui em Fortaleza. Agora o povo quer o Parque da Paz. Aquele da Parangaba, ninguém quer ir. então, eu estava lembrando, gente, eu visitei Buenos Aires, né? Já visitei algumas vezes, mas a primeira vez eu gostei muito do cemitério da Recoleta, né? E é um cemitério que tem justamente esses túmulos suntuosos. E aí eu lembrei de um túmulo, eu achei esse túmulo inesquecível, né? Que é assim, uma mulher que era casada com o vice-presidente da Argentina, né? Esse vice-presidente chamava Salvador Maria del Carril, né? E sua esposa chamava Tibúcia Domingues. Ela acabou fazendo muitas compras, né, na praça, e o marido foi lá e cortou esse crédito dela, né? E aí ela se sentiu muito ofendida, muito humilhada publicamente. E eles ficaram 30 anos sem se falar, né? E aí, quando o Salvador morreu, a Tibúcia ela ergueu um grande mausoléu com a estátua, né, dele virada para o sul, entendeu? E aí, antes de morrer, ela pediu que o seu próprio busto ficasse de costas para a estátua do marido. Gente, então você chega lá nesse cemitério e aí tem lá o marido e a mulher. O marido olhando para o sul e a mulher olhando para o norte. Mas assim, é uma coisa assim, é engraçada, né? Mas é ao mesmo tempo assim um símbolo de status, assim, um túmulo suntuoso, né? E aí eu lembrei disso. E aí depois eu mando aqui para vocês algum vídeo com esse túmulo, né? Então, gente, assim, concordo. A Dani achou que
talvez não fizesse muito sentido, né? Mas é justamente talvez essa crítica, né? Que é o nosso apego a certas hierarquias é uma coisa muito destituída de sentido, né? É uma coisa muito irracional. E essa irracionalidade, aparentemente, ela não morre com a morte, né? Gente, o filósofo, né? Platão, olha o nome, né? Que curioso. Sugere que a vida tumular continua, como que por inércia. Qual é a crítica do autor ao retratar existências que, mesmo ganhando um resto de tempo, não o utilizam para nada além de aguardar o balbucio vazio, boboque? E aí, gente, se vocês soubessem que vocês têm mais 2 ou 3 meses antes de vocês se perderem para sempre no vazio, né? Porque esse conto, ele é um conto curioso, né? Porque você tem essa promessa, né, de que há uma vida após a morte, né? E essa vida após a morte há um juízo, há, né, uma série de questões, uma certa liberdade em relação ao corpo e tal, né? Mas aqui o que a gente tem é uma coisa curiosa, né? É uma reafirmação daquela máxima se Deus não existir, né? Mas aí se Deus não existir, né? O que é que acontece? Será que tudo é permitido ou será que nada é permitido? Depois eu queria explorar com vocês essa ideia, né? De que quando a gente está nesse ambiente em que tudo é permitido, na verdade isso soa para a gente como uma nova obrigação, né? Uma nova lei, assim, como uma nova coisa que que exerce sobre a gente uma coerção. E aí, gente, algum comentário sobre isso? Sobre essa vida que continua como que por inércia? Posso falar? Pode, Janaína, por favor. É assim, a colega até botou aqui no chat, será que é o filósofo Platão? Eu também, eu acho que ele fez não sei como é que a gente chama no português, mas ele mudou o nome, né? Mas ele está se referindo à mesma pessoa. Eu acredito que seja, né? E aí ele vai dizer, né, que vai fazer essa pergunta, né, que por inércia, qual a crítica do autor retratar a existência, que mesmo ganhando o resto de tempo, não utiliza para nada, né, além de aguardar o balbucio vazio do boboque. Primeiro, né, o que é o boboque? Que foi o que eu fiquei curiosa, porque quando eu peguei, eu esqueci até de dizer isso, quando eu peguei o livro esse conto para ler, eu pensava que era um crocodilo, não vou mentir. E aí, depois que eu fui ler de verdade e tal, e fui pegando as palavras, eu tentei ver o significado, mas eu não entendi ainda. Né? Boboque é fava, ou talvez seja nada, né? Não sei. Você vai me dizer, né, Marcelo, que você deve saber. Aí, então, nas perguntas que você fez no questionário, as questões extras, né, que você coloca lá, vai fazer uma referência com o Fédon de Platão, né, que eu acho que se encaixaria também nessa pergunta, assim, na minha opinião, né, que o Fédon de Platão vai fazer essa discussão sobre a questão da morte. Será que a nossa morte, a gente tem que pensar na morte, ou a gente tem que pensar numa vida que vale a pena, né, através do conceito moral, através dos valores, né, assim como nutria ali os antigos da filosofia, né, e é uma crítica que ele faz, eu não sei se ele vai, eu não consegui entender e perceber se ele se aproxima da ideia platônica, mas é uma crítica que ele vai fazer, né, sobre como aquelas pessoas estão lidando com a morte, né, elas não estão fazendo
questionamentos e reflexões que valham a pena, né? Elas estão apenas aguardando o balbucio vazio do boboque. Ou seja, elas não estão tentando compreender a sua existência, elas não estão tentando viver de forma, né, verdadeira, mas estão perdendo tempo, né? Que isso é o que nos fala aí os vários filósofos, quando vão falar da questão da morte, tanto Platão, Michel de Montaigne, né? Os filósofos do estoicismo, né? A questão de você não é pensar, eu vou morrer, isso é uma fatalidade, né? Mas o que é que eu estou fazendo de útil, né? No sentido da compreensão humana para tudo isso, né? Que os grandes filósofos, né? Já pensavam sobre isso. O Platão, né, ele tem essa ideia, né, de que o corpo ele é uma espécie de prisão, né, para a alma, né? Mas você pega autores como Nietzsche ou como Foucault, eles vão inverter essa fórmula, né? Não é o corpo que é uma prisão da alma, mas é a alma que é uma prisão do corpo, né? Então essa alma é, é tão presa, digamos assim, né, a certos imperativos, né, a certas, sabe, a certos padrões, a certas normas, né, a certas negações, né, que ela não permite que o corpo, né, é, é, se afirme, por assim dizer. Então a gente pode depois pensar sobre essa possibilidade de que é a alma que é a prisão do corpo, né? De todo modo, o Boboc ele mostra, né? E aí nisso ele inverte o Platão, né, que após a morte, né, a libertação do corpo não significa uma elevação moral, né? Quer dizer, a libertação do corpo não significa uma libertação moral. Por quê? Porque aquelas pessoas continuam tão imorais, né, tão pervertidas, tão, né, enfim, vocês viram lá, esses personagens são repugnantes, né? Assim, o apego deles às hierarquias, né? Seus desmandos, até um certo orgulho por depravações que eles fizeram no passado, né? Quando eles eram vivos, né? Então tem aí esse elemento, né? Agora essa questão eu acho curiosa nesse sentido, né? De que vocês lembram dessa música, né? Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria, né? E aí todo mundo fala de coisas que faria, assim, eu faria isso, eu faria aquilo. Quer dizer, a gente imagina que o último dia é o dia da inovação, é o dia de se permitir algo que você nunca fez, que você sempre quis, mas você nunca fez. Mas não, o que a gente tem aqui é uma inércia. A gente tem aqui uma inércia, uma repetição, né? Eles estão lá perdendo tempo, eles estão lá no passatempo, eles estão jogando cartas, eles estão, entendendo? Eles continuam, digamos assim, eles dão continuidade ao desperdício da vida, mesmo após a morte. E eu acho que isso é o mais. Eu acho que é um dos elementos desse conto que é mais interessante da gente pensar, né, gente? Então, assim, aquela música lá do Paulinho Mosca, o que você faria se só te restasse um dia? O Bobó que diz assim, bem, tem muita gente que não faria nada, só ficaria esperando, entendeu? O mundo acabar. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que faria alguma coisa de muito diferente? Acho que eu ficava ouvindo uma música, talvez. Gente, vamos aqui para a quinta questão, né? O Barão Canalha Knievich
propõe uma nova ordem. Lá em cima, tudo isso estava preso por cordas podres. Vivamos esses 2 meses na mais desavergonhada verdade. Então, assim, eles poderão contar todas as suas loucuras, todas as suas depravações, todos os seus desejos. Só, gente, que ninguém conta. O cara propõe essa fórmula e ninguém quer ser o primeiro. Vocês perceberam isso? Que a gente ficou naquela expectativa, mas ninguém vem, tá certo? E o Zizek, que é esse filósofo, ele é ao mesmo tempo psicanalista, né? Então ele diz assim, bem, se Deus não existir, tudo é permitido. Não, se Deus não existir, talvez nada seja permitido. Nada seja permitido, tudo é proibido, né? Então, assim, nesse espaço em que a gente acha que a gente pode tudo, né? Esse espaço, ele é um espaço que nem sempre resulta em liberdade de verdade, né? O filósofo Foucault, Michel Foucault, ele diz o seguinte, que a nossa época é uma época que, de certo modo, se dedicou ou dedicou muita atenção ao sexo, ao discurso do sexo, né? Ao imperativo de uma certa liberdade sexual, o imperativo de gozar, de ter prazer, né? Só que isso não resultou em mais liberdade. Isso gerou foi uma pressão, uma angústia, uma ansiedade. Nós vivemos hoje nessa época das redes sociais, em que você vê que as pessoas parecem ali no Instagram que elas têm que mostrar que elas estão curtindo, que elas estão desfrutando, que elas estão, sabe, tendo prazer, que elas estão, né, realizando a grande promessa que é viver de maneira prazerosa, né? Só que isso, gente, isso é uma pressão, isso é uma nova norma, isso é um novo imperativo, isso é uma nova cobrança, isso é uma autocobrança. Não é um prazer livre, não é um prazer espontâneo, é um prazer exigido, cobrado, né? É um prazer ansioso. Então, a pergunta é: abolir as regras sociais e a mentira neste cenário significa libertação? Se você fosse obrigado a dizer a verdade, você ia se sentir livre ou você ia se sentir obrigado? Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Vocês chegaram a pensar sobre isso? Porque vocês ficaram também esperando que eles contassem os podres deles, né? Foi. Marcelo, eu acho que eles contaram os podres deles, pelo menos alguns, né? Alguma coisa ali foi revelada, né? E aí, quando fala, né, dessa libertação, né, quando o Clivienit, Barão Clivienit, propõe essa libertação, né, de abolir as regras sociais, será que é possível, né, essa libertação? Aí eu vou ser bem resumida. Sim, eu acho que seria, dentro daquele contexto, né? Porque nada mais faz sentido ali. Então, se está todo mundo enterrado, né? E não sei, naquela determinada situação, pode existir sim essa tal liberdade, né? Então, eu entendo, né, que tudo cai por terra, né? E aí a gente tem que entender esse contexto dentro dessa questão aí que eles estão vivendo, que é a questão da morte, né? Eu acho que o Fidelis, obrigado, Janaína, eu acho que o Fidelis, ele levantou a mão, a Joselane também. O pessoal está comentando bastante aqui, o chat tá bem ativo, né?
A Josana escreveu assim: viver no automático sem questionar sua existência. Cássia disse: pois é, eu esperava que os personagens fossem fazer revelações profundas. Radassa, mas nem sempre as pessoas são assim tão profundas, né? Aí a Cássia concordou. Acho que se reflete também nos personagens. A Cássia: sim, Marcelo, infelizmente vivemos em um período de intensa busca por validação nas redes sociais, seja numa viagem feita em família ou em uma promoção do trabalho. Então, passo agora para Fidelis e Joselane. Pois é, essa questão bem complexa e subjetiva, né? Cada um pode extrair a sua opinião sobre isso, ou até tentar interpretar o que o autor poderia estar querendo dizer com essa questão. Sob a perspectiva do escritor, eu acho que era a ideia de deixar para a gente uma perspectiva de que tudo ali seria contado e seria uma espécie de acerto de contas, né? Onde as pessoas poderiam revelar os seus piores segredos e tal. Mas essa perspectiva num primeiro momento, né? Mas fazendo uma análise sobre isso, é uma coisa muito relativa, né? Porque a sua verdade é a verdade, é a perspectiva individual de visão da coisa, né? Então, ela é parte dessa verdade, né? Na realidade, ele vai estar livre. Por que ele estaria livre? Ele estaria livre das aparências, né? De ter que manter alguma atitude ou conduta errada, porque aquilo viria a uma censura social, a um prejuízo para ele próprio. Ali essas questões não existem mais, né? Em primeiro momento, né? Então, o senhor idoso pode confessar seus maiores interesses ou não, e sem aquelas regras sociais. A princípio seria isso, né? Mas pode ser também que suas verdades incomodem quem está ali ouvindo, né? Isso atinja o outro. Então, é uma questão bem complexa. Então, resumidamente, eu acho que é uma liberdade limitada, né? Ele teria que estar também despojado daquilo que ele realmente vai falar, despojado do seu jeito de ser, do que te constituiu, né? Porque a gente é formado dessas questões, né? Das questões morais, e talvez o freio vai muito das coisas que a gente faz ou que a gente vê como certo ou errado, para além da questão legal, tem muito também da moralidade, né? Então, nesse meio vem a liberdade, a libertação, porque eu vou contar tudo, eu vou me sentir livre, vou fazer um acerto de contas aqui. É uma questão relativa, né? Relativa, mas eu acho necessária ali nessa ideia do conto, né? Desse acerto de contas, vamos agora colocar tudo em pratos limpos. Mas, dada a intensidade em que esses personagens ainda trazem das questões da vida para esse período que eles têm ali temporário, né? Antes da passagem final, né? Então, ainda está tão arraigada neles que eu acho que a subjetividade individual de cada personagem vai estar muito presente também naquilo que eles venham a revelar. É isso, essa é a minha perspectiva sobre isso daí. E a pergunta do Marcelo era com relação... Eu acho que eu já respondi, né? Da liberdade, ficou dentro dessa questão subjetiva de cada personagem. Passa a palavra, obrigado. Obrigado, Fidelis. Radassa. Eu achei curioso essa demanda de liberdade por meio de um personagem já morto, né? Assim, porque a liberdade é tão atrelada à vida, e aí, assim, surgindo essa demanda por meio de um morto, assim, se a vida já acabou, liberdade para quê? Sabe, qual que seria o sentido dessa busca, dessa liberdade, assim, porque liberdade é muito ligada à vida mesmo. Então, assim, isso me deixa um pouco pensativa. Ao mesmo tempo que parece que até a forma com que os personagens mortos vão lidando ali com a morte, eles vão lidando de uma forma diferente, né? Eu até cheguei a comentar aqui nas mensagens, os novos mortos não falam. Parece que eles precisam de um período para eles aceitarem a morte, assim.
ao mesmo tempo que parece como se os personagens que já estão há mais um tempo mortos, como se eles, ok, essa é a minha nova vida, sabe? Não parece que eles leem como se exatamente acabou. Assim, é um período, é temporário, ok, no próprio conto fala disso, né? Se eu não me engano, acho que fala de ser 2 meses, eu não lembro disso. Eu sei que era um período temporário que eles iam ficar ali. Mas parece às vezes como se os novos mortos entendessem a morte talvez melhor do que os mortos de mais tempo. Assim, eu achei um pouco curioso. E aí aqui na pergunta, né, assim, se abolir as regras sociais e a mentira significaria libertação, assim, eu fico me perguntando, libertação por quê? Porque assim, será que se fosse para eles viver essa libertação, viver vida, a vida já tinha acabado. Então, eles estão buscando libertação do quê se a vida deles já tinham acabado, sabe? Enfim, é isso. E, Marcela, eu queria só acrescentar que eu coloquei aqui, né, que a pessoa, para ser sincera, ela também tem que ter o autoconhecimento e um pouco de responsabilidade, né, dentro dos atos, assim. E aí, eu acho que essa verdadeira liberdade precisa que a pessoa tenha realmente a responsabilidade diante das escolhas que ela está fazendo, inclusive para dizer a verdade ou não. E aí, muitas vezes, eles preferem ser cínicos, né? Eles não agem com sinceridade, né? Então, essa liberdade, ela acaba não tendo uma consciência moral, né? Do, do que pode ser permitido ou não, permissividade, sei lá. Então, eles agem como de maneira cínica mesmo, uma forma de se defender, né, de debochar de si, de não se responsabilizar pelos seus atos. Penso eu assim. Eu estava pensando, né, gente? Bem, esse é um conto aí de meados do século XIX, né? Mas imagina esse conto se fosse na nossa época, que é uma época que as pessoas elas têm a iniciativa por elas mesmas de se exporem, né? Elas gostam de se expor, elas se expõem, elas têm esse imperativo, né? Já não é assim, você está autorizado a se expor. Não, as pessoas já fazem isso, assim, né? De maneira bastante intensa, né? Marcelo, eu não sei se as pessoas se expõem, sabe? Eu acho que elas escolhem o que expor. Isso, então perfeito. O Shakespeare ele dizia que nós usamos a língua, na verdade, nunca para revelar, né? A gente sempre usa a língua para se esconder, entendeu? A gente usa a língua para se esconder, né? Então, assim, se permitir expor o que você quer, no fundo, é se permitir expor as máscaras que você deseja, digamos assim, usar para se esconder, entendeu? Então, assim, o que seria, né, realmente, se a gente for pegar aí, né, o pessoal da psicologia, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue incentivar, que é assim, não, você tem coragem de mostrar naquilo que você é vulnerável, naquilo que você é hesitante, naquilo que você é. Então, esse escritor, ele é descrito na primeira linha do texto como uma pessoa hesitante, né? Como uma pessoa tendo vulnerável, entendeu? Então, assim, um escritor, né, como Dostoiévski, que, se ele é capaz de revelar o que há de frágil, vulnerável, hesitante, entendendo? O que há, sabe, disso na realidade humana, isso é uma verdade, entendendo? Enquanto a exposição, sabe, as declarações, isso são estratégias de ocultamento, muito possivelmente. Então, estou só levantando aqui uma hipótese, e aí vocês reflitam depois se essa hipótese faz algum sentido ou não, tá certo?
Mas, assim, ser convidado a dizer o que você quer, não necessariamente você vai dizer o que você quer. Você vai, muitas vezes, usar isso, ou seja, você não vai dizer a verdade, né? Ou as verdades mais profundas. Você vai dizer verdades triviais que são usadas como distração para ocultar, muitas vezes, o que realmente importa. Dani. Opa, agora foi, desculpa. Eu estava pensando aqui, o ser humano é um ser pensante e, consequentemente, é julgador. Vai abrir, ainda que fosse ali 7 palmos da terra, ele continuaria sendo julgado. Eu penso que nós nunca faríamos isso de revelar tudo, porque não faz parte da nossa natureza. A gente não aceitaria se revelar. Eu fico pensando sobre isso. Eu concordo, nós somos julgadores, nós fazemos comparações. Então, assim, o teu segredo inconfessável pode ser lido como mais interessante do que o meu segredo inconfessável, né? É que nem eu acho que eu vi um psicanalista falando isso, né? O cara fala assim, eu tenho medo de, sabe, de me permitir, porque vai que eu me revelo uma fera, né? Um leão, uma onça, uma coisa super ameaçadora. Eu falo assim, vai que você se revela um bichinho preguiça, entendendo? Assim, uma coisa muito mais inofensiva e sei lá, né, nem tão terrível assim, né? Então a gente sempre está fazendo essas comparações. Então, quando alguém convida assim, não, sejamos depravados, digamos tudo que a gente quer e tal, entendeu? Às vezes, pô, tu vai meio que exagerar, mas não era exatamente aquilo ali que tu queria, não, porque tu vive nessa comparação, né? Tu fica com medo de ser o que eu tenho aqui para dizer nem é tão interessante assim, né? Talvez. Aí você prefere, às vezes, ficar em silêncio mesmo, sabe? Um ou dois falam, né? Mas, assim, a maioria fica assim, ixi, agora nem sei mais o que dizer depois dessa. Então, nós somos julgadores, estamos sempre fazendo comparações, sempre, sempre, né? Gente, no ápice da histeria, o narrador espirra e instaura um silêncio verdadeiramente sepulcral. Sepulcral. Por que tal manifestação física involuntária assusta os mortos? Né? O que é que vocês acham? Vocês acham que. Não sei. Fiquei pensando que aquela testemunha viva, né? Seria, digamos assim, alguém que os manteria. Enfim, eles têm a sua reputação, né? Mesmo após morrer, né? Então, dizer certas coisas, né? E ainda ter alguém que testemunhe isso, pode. Eles podem sofrer um dano que é um dano de reputação, né? Vocês compreendem isso, gente? Tipo, tem textos clássicos de filosofia, né? Um é do Epicuro. O Epicuro pergunta: é possível sofrer um dano, né, após morrer? Não, né? Você precisa estar vivo para sofrer alguma coisa, né? É possível sofrer um dano após morrer? Não, porque você precisa estar vivo para sofrer alguma coisa. Mas aí, assim, esses mortos talvez tenham algum zelo ainda, né? Tem algum zelo em relação à sua reputação diante da sociedade, ou algum zelo em relação àquilo que a família pensa deles, não sei. E aí eles realmente, talvez, essa é uma hipótese, né? Eles estão preocupados, né? De que essa pessoa que espirrou saiba de algumas coisas, né? Talvez, não sei. Acho que alguém tinha levantado a mão. Eu tinha levantado, Foi? mas acho que você falou, porque penso que é uma continuidade da outra questão, justamente porque a gente está sempre julgando. E aí, quando eles escutaram um espirro fora daquele contexto, nossa, podia ter alguém fora dali julgando, e aí sim, deu
o susto, ainda que eles não estivessem mudando muito, né? Ainda que eles ainda, muito embora tenha se dado a ideia de se libertar, as pessoas não se libertaram, assim, mas só de imaginar que alguém estava olhando, assim que eu vejo, deu um susto maior ainda. Uma prova real de que isso é verdade, que as pessoas ficam se julgando. O inferno é o olhar do outro, né? O olhar do outro é um espelho. E esse espelho, ele, enfim, muitas vezes o que a gente vê refletido não é lá muito legal. E aí esse espirro revelava que havia alguém ali, né? Uma testemunha, né? Enfim, é uma hipótese. Eu não sei se, eu não estou dizendo que essa é a única possibilidade, né? Mas para mim é uma questão curiosa. Por que que depois dele espirrar, toda aquela balbúrdia, né? Ela acaba, né? Por quê? Fidelis. Eu achei essa conexão ínfima aí desses dois mundos, né? Eu acho que ficou claro nesse trecho, que ele fala de um espirro, é como se os mortos notassem que algum ente vivo estaria ouvindo, observando o que eles estavam falando. Daí essa questão do silêncio sepulcral que você fala aí e repete. Então, na realidade, é o receio. Quer dizer, entre eles, essa liberdade pode acontecer, eles podem falar o que quiser. Mas, para o mundo dos vivos, essas revelações ainda importam. Até por causa das memórias sobre os mortos que os vivos terão, né? As memórias que ficarão. Então, minha perspectiva de análise é essa, assim. Então é o medo, o receio de uma exposição, como a Daniela falou, né, de serem julgados, não entre eles, mas também, principalmente pelos vivos, né? Esse é o que eu entendi aí dessa pergunta sua. Obrigado, Fidelis. Ó, temos vários comentários aqui. A Janaína escreveu assim: é como se os mortos mais antigos estivessem ainda se adaptando, né, se acomodando, né? A Radassa, ela concordou, né? Ela disse assim: eu fico pensando se no fundo seria liberdade mesmo o que queriam. Me recordei de uma frase da Clarice: liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome. E aí eu lembro de uma outra frase da Clarice, que é assim: nós nunca falamos o que realmente importa, porque falar do que realmente importa é considerado uma gafe. Vocês lembram dessa frase? Falar do que realmente importa é considerado uma gafe. Aí a Radassa escreveu assim: acho que é sobre isso, de ser um sentimento não possível de ser nomeado completamente diante das demandas dos personagens. Será que é porque nesse momento perceberam de fato que estão mortos e não que estão em uma nova vida, né? A Cássia escreveu assim: acho que o único personagem que se libertou foi o personagem morto mais velho, que gostava de todo tipo de mulher, né? E a Dani escreveu: imagino que ele já era assim em vida, né? Sim, também acho. Gente, eu lembrei aqui de alguns outros contos que envolvem morte e cemitério, né? Eu lembrei de Nova Califórnia, do Lima Barreto. A gente veio conversando aqui, eu lembrei, né? Que vocês sabem que essa história virou uma novela, né? Que tem lá o conhecido Flamel, né? Que era o Edson Celulari. Então, a história ali de um cara que era tomado por... Não era nem químico, qual é o nome, gente? Antes de haver a química, né? Uma pessoa que era capaz de transformar ossos em ouro, né? Como era o nome? Alquimista? Um alquimista, né? Um alquimista. E aí, outra história que eu também lembrei foi a história A Morta. É um conto de Guy de Maupassant. A Morta. E aí, na Morta,
nós temos também essa coisa de túmulos e cemitério e etc., mas o lance é as pessoas mudando, né, aquelas frases que se diz, né, esqueci aqui o nome, gente, né, aquelas elegias felizes, né, que se escreve, né, como epitáfio, e no lugar delas colocando verdades cínicas, né. Então, assim, isso se aproxima um pouco que essa obra Bobok, ela tem essa coisa de um cinismo, assim, generalizado, né. O que mais, gente, que vale a pena comentar aqui? Vamos, então, aqui para a última questão. Se essa história ela tem uma moral. Há uma moral da história? Aí vocês podem lembrar disso, né? Se essa história é escrita para como a resposta do Dostoiévski, né? As certas fichas que ele recebia como escritor. Então vale a pena lembrar que o nosso narrador, ele também é um escritor, também é alguém considerado louco, né? Muitas vezes. Passar aqui para a Janaína. E aí, Janaína, você acha que tem aí uma moral? Você tem algum comentário sobre isso? Quando eu li esse conto, eu comecei a pensar sobre várias coisas, inclusive da minha vida também, sabe? Que é o que a gente, muitas vezes, não busca, né? Vai só vivendo ali, como alguém escreveu no chat, no automático, né? E acaba não compreendendo, e acaba não refletindo, né? E acaba não sendo aquilo que se é, né? E, assim, a sensação que eu tive quando eu li esse conto é o sentido da vida, né? O que me move, né? Qual o meu sentido? Ou será que eu estou seguindo o que todo mundo segue cegamente, sem entender o que realmente eu sou, né? Então, eu achei o conto, nesse sentido, bem profundo, né? Bem, assim, faz com que a gente repense tudo aquilo que a gente já fez, né? Tudo aquilo que a gente é, e através de algo bem cômico que acaba meio que nos aproximando dessa realidade, desse universo. Eu gostei bastante, né? Eu estava precisando escutar isso, estava precisando escutar isso, porque às vezes a gente quer ser de um jeito, mas acaba que entende que a gente tem que sentir, né? E eu estou perdendo tempo, né? Eu tenho que fazer aquilo que me move. Eu estou me angustiando, mas por quê, né? Porque eu não estou fazendo aquilo que eu sou, né? Então, eu achei interessante nesse sentido, e eu acho que essa deve ser a moral da história. Excelente, excelente. Eu fiquei. Agora eu também estou pensando, porque é isso, né? Essa obra é a morte do Ivan Ilitch aí, né? Também que faz a gente pensar, né? Quando envolve morte, às vezes a gente passa a pensar em algumas coisas, né, gente? Fidelis. Eu achei interessante essa reflexão da Janaína, e o meu entendimento vai muito por aí, né? A questão dessas pessoas, quer dizer, o que vem depois da morte, se a pessoa repete o comportamento, repete o jeito de ser, onde fica essa transformação, onde fica essa transcendência? Vai existir em algum momento, né? Você vai continuar vivendo e alimentando todas essas questões, né? Não há uma reflexão sobre a tua própria vida. Então, a moral, não sei se é bem a moral do texto em si, mas é o que eu extraio daí, é exatamente esse comportamento, né? Criticável, vamos dizer assim, que distancia as pessoas em vez de aproximar, e muitas vezes as pessoas ainda em vida insistem em perpetuar certos comportamentos. Isso às vezes me incomoda. No entanto, a gente, até mesmo para fazer a nossa autodefinição, autoavaliação, né, também a gente não está pleno para isso, né? Então, acho que a literatura ajuda a gente a fazer reflexões sobre essas coisas, ainda
que sejam em pequenos textos, em momentos de reflexão, enfim. Mas a moral, para mim, está muito centrada nessa reflexão do transcender, né? É isso. Obrigado, Fidelis. Dani, ela? Tem uma coisa que eu queria falar desde o início, que eu creio que a leitura desse conto, para mim, ao menos, ela foi antecedida pela consciência de que foi uma crítica aos demônios. Então, ainda implicitamente, eu já fiquei olhando e imaginando o que o Dostoiévski quis dizer. Talvez essa não seria a melhor forma, mas, enfim, é um fato praticamente notório no mundo literário, essa informação, né? A moral da história, para mim, é que o ser humano é terrível. Ele é terrível vivo, ele é terrível morto, a gente julga, a gente tem várias questões morais que elas não são superadas, ainda que mortos, que a gente chama de louco outra pessoa, e isso não quer dizer que ela necessariamente seja louco, que é necessário, como termina aqui a final do livro, é necessário também olhar ao que o outro fala e pensar sobre, porque a gente muito julga, e isso aqui é louco, isso aqui dá e tal. É necessário, eu também peguei isso também passou para mim, a gente tem que, há outras percepções e a gente tem que pensar sobre elas antes de julgar. Essa é a moral que eu tirei aqui. Eu realmente estou feliz que esse encontro está sendo gravado, porque as questões que vocês trouxeram agora no final estão me deixando. Eu fico pensando sobre isso, sabe, gente? As pessoas têm um lance assim, né? Que o cara é mediador, ele tem que ser capaz de dizer a coisa certa no momento imediato, a fala de alguém. Não, pô, você tem que saber ouvir e deixar aquilo ali se assentar muitas vezes. Em vez de ficar procurando as palavras. Eu não vou ficar procurando as palavras, entendeu? Eu quero acolher as coisas que vocês dizem e deixar isso, ó, amadurecer dentro de mim e ter essa gravação me possibilita revisitar esses comentários, revisitar esses questionamentos, né, que foram provocados não só pela nossa leitura individual, né, mas também por essa nossa discussão. A gente discute, a gente, né, produz as novas ideias, produz novas questões, e estou muito feliz pelo nosso encontro de hoje. Foi uma noite de domingo muito bem passada, gente. Muito obrigado. Quem quiser fazer algum comentário final, fique à vontade. Eu gostaria de fazer um comentário final, só para finalizar. Não exatamente sobre o conto, né? Mas sobre o esforço, viu, Marcelo, de manter o grupo, né? Eu tive um tempinho ausente por problemas pessoais, né? E aí eu fiquei angustiada de, vale, meu Deus, será que o Marcelo vai desistir? Porque teve vezes que só foi eu e você, né? Você lembra, né? E assim, eu também não podia ir, às vezes, por uma questão mesmo subjetiva, né? Aí eu fiquei, não, eu vou, eu me organizei, né? Fui brincar com a minha filha mais cedo, mas eu vou, porque se o Marcelo desistir, como é que vai ser? Porque eu tenho coragem de criar um grupo desse, né? Mas, enfim, o que eu tenho a dizer é que não desista por você e por nós, né? Que a gente continue aí nesse processo que é muito bom, né? Faz bem para a mente, para o coração. Qual é o próximo, Marcelo? Livro. Gente, se eu não me engano, o próximo é A Catedral, do Raymond Carver, ou é A Loteria, da... Deixa eu ver aqui, eu tô aqui, né? Eu tô aqui com o grupo. Pronto, o próximo é Raymond Carver, A Catedral, Catedral. E é um conto desses aí de mexer com vocês também, viu?
E depois Shirley Jackson, Loteria, né? Então, gente, realmente eu estou muito atarefado, assim, ultimamente uma sobrecarga de trabalho, assim, absurda, de trabalhar, sei lá, de 7 da manhã a 10 da noite. Claro, né, eu tenho as tardes livres, né, mas, assim, é muito trabalho como professor, né, e professor, assim, não trabalha só na aula, que nem aqui, né, tipo, eu preparar um questionário, tenho que ler, reler, refletir e tal, né? Então, assim, para você dar tantas aulas, você também tem que trabalhar muito fora da sala de aula. E, assim, sinto que vocês estão curtindo esse formato dos contos, né? Eu coloquei obras maiores, como Romeu e Julieta, e acho que quase ninguém... A gente não conseguiu realizar o encontro de Romeu e Julieta, né? Então, se vocês concordarem, a gente pode continuar aí, por enquanto, com os contos, né? E aí eu citei 2 contos aqui que eu tinha vontade também, talvez, de fazer, que a Nova Califórnia eu queria fazer há muito tempo, que é o Lima Barreto, né? E também A Morta, do Guy de Maupassant. E também, né, às vezes, um Machado de Assis ali, um Noite de Almirante, né? Às vezes tem coisas curtas, mas que podem gerar uma discussão legal, entendeu? Mas eu fico aberto também para vocês, me contem as vontades, os interesses de vocês, tá certo? E é isso, eu só agradeço. A gratidão. Vou encerrando a nossa gravação e o nosso encontro por hoje, tá certo? Até o nosso próximo episódio, tá bom, gente? Obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.